Vamos dar início à nossa reunião. Hoje, conforme estabelecido durante a semana, a pauta é verdade, certezas e crenças no sistema racional. Eu acho que essa pauta ela é da maior relevância, porque ela está absolutamente imbricada na discussão que nós estamos fazendo aqui no grupo de estudos, desde o início das nossas reuniões, que é discutir ciência e linguagem, para pôr em ordem, então, essa discussão, já que ciência e linguagem depende de certos pressupostos racionais para que esse tema possa ser tratado de forma que possa ser também entendido, né, por todos nós. Eu sugeri, então, essa pauta, porque distinguir, então, em meio às nossas ideias, o que a gente pode tomar por conta das nossas verdades, das nossas certezas e das nossas crenças, ela é de fundamental importância, então, para dar racionalidade instrumental, de modo a permitir, então, que se possa, as nossas ideias possam, então, expor de forma ordenada essa discussão sobre ciência e linguagem. Bom, o que nós podemos, então, tratar quando falamos das nossas verdades? Eu creio que, quando nós examinamos nas nossas reuniões os processos lógicos que ocorrem nas relações que se estabelece entre homem e universo, ou seja, entre parte e totalidade, porque o homem é parte do universo, portanto, aquilo que produz o seu sistema de inteligência, ele inicia, num primeiro momento, como uma decorrência das relações que ele estabelece enquanto parte, com essa realidade objetiva, que nós denominamos, então, de mundo natural, ou de universo. A gente já examinou, e me parece que ficou absolutamente claro, então, que o universo se imprime no homem por meio das sensações. Ao se imprimir no organismo humano, o organismo humano produz sínteses dessas impressões. Estas relações entre totalidade e parte, então, ou seja, entre o universo e o homem, que se dão por meio das sensações, elas resultam, então, em impressões e sínteses. Estas sínteses, então, compõem um conjunto de dados que são as memórias que os indivíduos acumulam no curso da sua existência, daquilo, então, que ocorreu na medida em que houveram essas relações dele com este universo que está permanentemente em movimento no espaço, ou seja, o universo é mutação objetiva. Nada é a mesma coisa a todo momento. O universo está sempre se transformando. Essas transformações produzem, então, aquilo que nós denominamos de fenômenos. Esses fenômenos, nesse ambiente, então, da qual o homem faz parte, se imprime no organismo humano por meio das sensações. As sensações produzem sínteses, que são, então, memórias destas impressões, que, por sua vez, então, decorrem das relações que o universo fenomênico produz nesse organismo. Então, entender essa questão inicial, ela é importante nessa discussão sobre verdades, certezas e crenças, porque essas impressões que são produzidas por meio das sensações, elas vão compor, então, o primeiro acervo de dados, que são fundamentais, esses dados, na constituição, então, do indivíduo racional. Por que elas são importantes? Porque, na medida em que o organismo, ou que o homem, ou a parte, né, tratando desses modos distintos do mesmo tema, na medida em que ele recebe estas impressões deste universo fenomênico, na medida em que esse universo, então, produz essas sínteses, na medida em que essas sínteses se acumulam, o organismo humano, usando, então, agora de meios que nós, embora estejamos sempre tentando, enquanto humanidade, sempre tentando entender exatamente como eles ocorrem, as informações que se tem ainda são absolutamente insuficientes para dar uma resposta, né, que explique absolutamente tudo o que ocorre, mas o organismo humano, antes de mais nada, é um sistema de inteligência natural. Estar vivo
é ser, então, um ser, no sentido humano, né? Ser humano, estar vivo, ser racional, é ser, antes de mais nada, um sistema de inteligência que se porta e se comporta nesse universo a partir desse sistema de inteligência e que vai, então, fazer uso dessas informações, destas sínteses produzidas pelo universo fenomênico, vai fazer uso dessas informações para produzir agora um outro sistema de inteligência, que é o sistema de inteligência racional. Então, esse sistema de inteligência racional, ele principia, né? Ele inicia por esse acervo. E essa racionalidade, então, ela vai constituir os primeiros dados que o indivíduo, então, acumula e reconhece enquanto sistema de inteligência, nessa racionalidade, vai produzir, então, as informações que são as memórias das sensações, que, em última análise, para o organismo humano, vão ser as verdades racionalmente, então, tratando, nós vamos dizer que estas são as verdades humanas. Tanto que todo ser humano, quando você for tratar com ele das relações dele e desse universo, todo ser humano vai dizer o seguinte: não, é verdade, eu vi algo. Não, é verdade, eu senti o cheiro naquele ambiente. É verdade, eu ouvi, eu tateei, eu apalpei, eu peguei. Então, estes dados que se inserem nesse sistema de inteligência, nesse primeiro momento da constituição dessa racionalidade, são as verdades humanas. Essas verdades são sempre individuais. As verdades, embora possam ser depois tratadas entre diferentes indivíduos que fazem uso das suas verdades e verificam que naqueles indivíduos esses dados também se apresentam como verdades, os indivíduos podem até tratar das suas verdades de forma intersubjetiva, mas a verdade é sempre individual. Eu não tenho como transferir as minhas sensações para uma outra pessoa, para que essa outra pessoa possa, então, a partir das minhas sensações, produzir as suas verdades. É claro que a tecnologia contemporânea, ela traz recursos que nos permitem chegar até, de certa forma, um pouco próximo disso. Por exemplo, as gravações de determinadas informações auditivas, as gravações de informações visuais, permitem, então, que se possa reconstituir em parte esse ambiente de relações entre o homem e o universo, para que as pessoas possam fazer essa verificação de conformidade das suas verdades. Mas todas elas produzem as suas verdades, que são individuais, que são próprias de cada ser humano, porque cada ser humano, só o fato dele ocupar um lugar diferente no espaço com outros seres humanos, embora as pessoas possam viver na mesma casa, no mesmo ambiente, praticamente fazendo. O Gustavo Osga acabou de entrar aqui. Embora as pessoas possam viver, então, nos mesmos ambientes, estarem convivendo dentro das mesmas situações, só o fato delas ocuparem nesses ambientes espaços diferentes nesse universo, porque elas não ocupam o mesmo espaço, elas vão constituir um sistema de inteligência de forma diferente umas das outras. Então, não existem verdades universais, as verdades são sempre individuais. Os indivíduos produzem as suas verdades por meio das suas sensações. E como o universo é movimento, permanente movimento no espaço, mutação objetiva, cada indivíduo produz a sua verdade, que vai ser distinta das verdades dos demais seres humanos. Pois bem, então, se nós conseguimos entender essa questão inicial da constituição do sistema de inteligência, nós podemos agora prosseguir agora para examinar as crenças e as certezas humanas. Bom, o indivíduo, na medida em que ele, então, constitui esse sistema de ideias que estão relacionadas às suas sensações de forma direta e, portanto, acumula um conjunto de dados que ele pode dizer, então, que ele tem as suas verdades, que representam, então, estas relações de inteligência na sua existência, na medida em que isso ocorre, nós temos agora um outro momento em que este indivíduo vai passar a produzir relações
entre estas sensações para produzir um novo sistema de ideias. Um novo sistema, então, de orientação das suas ideias no sistema de inteligência. Primeiro momento, então, ele associa as suas ideias, as suas sensações e acumula um conjunto de dados que ele vai tratar, então, por conta das suas verdades no curso da sua existência. Num segundo momento, agora, como é este conjunto de memórias, eles se apresentam num primeiro momento de forma desordenada no tempo e no espaço, porque como esses fatos ocorrem no curso da existência humana, e como esses fatos, então, eles são, sob o ponto de vista cronológico, distintos, um fato aconteceu antes, outro aconteceu depois, um fato aconteceu neste ponto do espaço, outro fato aconteceu nesse ponto do espaço. Então, este conjunto de memórias que o ser humano acumula desse universo, das relações que se estabelecem entre ele e o universo, esse conjunto de memórias precisa ser colocado em ordem, precisa ser submetido a determinados critérios. Kant, na Crítica da Razão Pura, quando examina isso, ele diz, então, que o sistema de inteligência, então, que trata do mundo natural, ele é um momento em que você vai constituir, então, um sistema de racionalidade que põe, então, as questões em ordem no tempo e no espaço. Ora, na medida em que o organismo, esse sistema de inteligência, que já disse, e repito mais uma vez aqui, não nos cabe, e não é o objetivo do nosso exame dizer como ele funciona, mas tratar dos processos lógicos que ocorrem de uma parte desse sistema que funciona racionalmente. Então, na medida, então, que o indivíduo põe em ordem no tempo e no espaço esse conjunto de dados, de impressões racionais, ele vai produzir agora um novo sistema de relações. Ele vai produzir agora um sistema de relações que vai produzir, então, se nós temos um primeiro momento do sistema de inteligência, que são impressões e sínteses, nós temos agora um segundo momento da inteligência, que são relações e sínteses. Quando você produz memórias a partir das impressões e sínteses, o indivíduo produz as suas verdades. Quando você estabelece relações e sínteses, o indivíduo vai produzir agora um novo sistema, uma nova síntese, um novo sistema de ideias, que são as crenças que ele vai produzir, de que quando ele relacionar determinadas ideias entre si, que tratam, então, de dados que são relativos àquilo que ele trata por conta do universo fenomênico, quando ele for pôr em ordem essas relações, produzir, então, uma nova síntese, que agora constitui de uma nova ideia, tratar dessa forma, então, quando ele produz esta síntese das relações, ele passa, então, a acreditar que, se o universo voltar a produzir um fenômeno semelhante, as relações entre impressões e sínteses serão as mesmas daquela que ele produziu a partir das suas relações. Vocês percebam, então, a grande diferença, ou a importante diferença que existe entre esse primeiro momento da inteligência com este segundo momento? Por quê? Porque neste primeiro momento em que o universo se imprime no organismo humano por meio das sensações e produz sínteses dessas sensações, que são as memórias dessas impressões, neste primeiro momento, toda a ideia ou todo o sistema de racionalidade que for dirigido a esse conjunto de dados, ele vai produzir, então, as verdades que o indivíduo produz no curso da sua existência a respeito da sua existência e desse universo que ele se reconhece inserido. Agora, quando ele vai tratar das relações que ele vai estabelecer entre as memórias das suas sensações e aquilo que, eventualmente, ele poderia imaginar como que novamente poderia ser encontrado no plano desse universo, quando ele for produzir agora novas sínteses, novas ideias a respeito disso, ele não poderá jamais ter a mais absoluta certeza que estas ideias, ou que esta síntese destas relações que ele produziu, vão efetivamente
serem reproduzidas ou vão ocorrer novamente no plano da realidade. Então, nós temos aqui agora um novo sistema de inteligência, um novo âmbito do sistema de inteligência, que são as crenças que o indivíduo produz a respeito, então, daquilo que ele constituiu sob o ponto de vista do sistema de inteligência. Percebam, então, como é importante distinguir esses dois momentos, ou seja, das impressões e sínteses e das relações e sínteses. Porque nas impressões e sínteses se constitui o sistema de ideias. Nas relações e sínteses sobre esse material, constitui, então, o sistema de crenças dos indivíduos a respeito desse sistema de ideias. Só que agora, se nós formos examinar atentamente esse âmbito de relações, nós vamos perceber que tem uma parte desse sistema de inteligência, desse sistema de relações, que não está subordinado a essa verificação que os indivíduos depois voltarão a fazer no mundo da natureza. Ou seja, se o sistema de relações que o indivíduo produz a partir produz sínteses a partir das relações, das sínteses das sensações, se ele estabelece, então, se ele precisa, para pôr em ordem esse sistema de inteligência, encontrar um critério de ordenação, e esse critério de ordenação, então, é uma verificação de quantidades e uma verificação de posição sob o ponto de vista do espaço desse universo fenomênico, se ele e também se é possível, se ele utiliza para pôr em ordem desse sistema de relações, para produzir essas novas sínteses, se ele precisa identificar cronologicamente a ordem desses fatos no espaço, ele produz agora um novo sistema de inteligência, que é um sistema de inteligência que não se submete a essa questão das verificações. Então, ele vai produzir o seu sistema de certezas. Na medida em que o sistema racional produz sínteses de ideias que dizem respeito ao sistema de quantidades, ao sistema de ordem no espaço e ao sistema cronológico das ocorrências desses fatos, desta ordem eventual que vai ser usada no ponto de vista da natureza no espaço, ele vai produzir agora um novo sistema de ideias, que são as ideias puras. Por que elas são puras? Elas não precisam da empiria. Não é mais necessário para produzir esse sistema de relacionamentos, que vão tratar então com a matemática pura e com a física, e com a geometria pura. Quando ele produz esse sistema de relacionamentos da geometria e da matemática, ele não precisa fazer verificação do mundo da natureza, então nós dizemos que ele produz um sistema de ideias puras, que são as suas certezas, ou a metafísica pura, né? Nós poderíamos tratar dessa forma. Quando o indivíduo produz um sistema de ideias que está sempre sujeito à verificação no mundo da natureza, nós dizemos então que ele produziu um sistema de ideias que constitui o seu sistema de crenças. São crenças por quê? Porque, embora, como as ideias são posteriores aos fatos que ocorrem no mundo natural, elas estão sempre sujeitas a um critério de verificação que o indivíduo faz por meio, depois, das suas sensações e das impressões que esse universo produz nesse organismo. Como ela se submete a esse critério de verificação, então nós estamos diante de uma situação em que qualquer ser racional que for tratar a respeito desses temas, vai se dar por conta que ele pode apenas acreditar que algo possa voltar a ocorrer no plano da realidade. Certeza absoluta, por mais rigoroso, por mais verificado que tenha sido feito a verificação de um fenômeno, por exemplo, como o nascer do sol todos os dias, ninguém pode afirmar categoricamente que isso vai se repetir categoricamente por toda a eternidade. Que num determinado momento há algum fenômeno novo no plano do universo que nós não conhecemos e que não temos capacidade racional de ter contato com eles, especialmente quando se trata de informações que possam se apresentar sob o ponto de vista de ondas luminosas, porque todas as informações que nós temos a respeito do universo dependem das nossas sensações, tanto que me causou, de certa forma, uma perplexidade quando alguém anunciou na imprensa que havia sido feito
uma fotografia atual do buraco negro, imediatamente me veio a seguinte indagação: como uma fotografia atual do buraco negro? Se a fotografia que nós produzimos desse universo na qual estamos inseridos está condicionada à propagação de raios luminosos, e se estão corretas as informações de que esse buraco negro ou esse fenômeno no mundo da natureza ocorreu há 50 milhões de anos passados, ora, a fotografia produzida hoje desse buraco negro não passa de uma informação do passado, exatamente de 50 milhões de anos atrás, quando esse fenômeno ocorreu. Então, pode que determinado fenômeno esteja ocorrendo no plano do universo, que se propague numa velocidade igual ou superior à da luz. Nós jamais vamos ter conhecimento, a não ser no momento que ele ocorre. Então, não é possível ao ser humano, não é possível aos indivíduos afirmarem categoricamente que as ideias que eles produzem, das relações que eles produzem a partir desse acervo de sínteses de sensações que eles acumularam no curso da sua existência, eles não podem jamais afirmar categoricamente que algo produzido que diga respeito ao mundo da natureza e as expectativas que nós construímos com relação ao mundo da natureza, que elas vão efetivamente ocorrer tal qual nós estamos pensando, porque nós somente podemos tratar esse assunto sob o ponto de vista das nossas crenças. Então, vocês percebam a importância de distinguir certeza de crença, porque no plano das ideias, sob o ponto de vista humano, no plano das ideias, nós vamos ter que nos contentar, não tem outra alternativa, a tratarmos sempre ou de crenças ou de certezas. No plano das nossas ideias, ou nós temos certezas ou temos crenças. No plano das nossas sensações, nós temos sentidos. E quando tratamos disso, nós estamos tratando de verdades. As verdades são as memórias das nossas sensações. As nossas crenças e as nossas certezas são as relações que nós produzimos a partir das memórias das nossas sensações. Tem uma parte desse sistema de ideias que vai tentar pôr em ordem os nossos conhecimentos. Por quê? Porque se eu uso, então, um conjunto de dados que dizem respeito às minhas sensações, quando eu trato do mundo da natureza, na medida em que eu produzo um sistema de ideias que põe em ordem estas sínteses das sensações, eu estou, então, agora, a partir desse momento, eu estou produzindo um conjunto de ideias que estão tratando dos meus conhecimentos, que são diferentes das minhas verdades. O conhecimento ele é mais amplo, sob o ponto de vista racional, do que as memórias das sensações. Porque o conhecimento ele pode ser tratado diretamente das nossas sensações, então nós temos o cientista experimental, aquele que vai para o laboratório, que constata, verifica, olha o telescópio, constata efetivamente que Saturno tem anéis, ou seja, nós temos esse cientista empírico que ele produz verdades e depois, na medida em que ele produz verdades, ele põe em ordem e ele produz conhecimento. Esses conhecimentos, então, é o momento em que você trata, põe em ordem as suas verdades. Isso eu posso receber racionalmente por meio de informações, da linguagem e da comunicação, eu posso receber um conjunto de informações que ordenam determinados conhecimentos, sem que necessariamente eu precise ter tido a experiência. Porque como racionalmente eu fui constituído e como racionalmente eu consegui produzir no curso da minha existência, um sistema racional que põe em ordem esse mundo em que eu existo, e, na verdade, na medida em que eu ponho em ordem e produzo ideias a respeito disso, eu também produzo o próprio mundo. Porque se o mundo racional é o mundo das ideias, é um mundo constituído apenas de crenças. E se eu tenho um mundo produzido apenas de crenças, eu preciso dar um sentido a esse mundo, que é ordenar esse mundo para que eu possa agora, me reconhecendo como um ser racional, me comportar nesse mundo e tratar desse mundo a partir destas crenças que eu constituo a respeito dele, para sobreviver, para continuar cumprindo, então, com aquelas instruções originárias da natureza, que está lá na base desse sistema de inteligência, de que todos os organismos devem procurar sobreviver a todas as vicissitudes, né? Enfrentar a toda e tentar sobreviver. E também este organismo, ele precisa se reproduzir permanentemente. É um sistema de inteligência natural do organismo humano que faz com que esse organismo esteja permanentemente se reproduzindo.
reproduzindo, as células se renovam, o organismo se renova e cumpre um ciclo entre o nascimento, a fecundação e a morte. Mas esse sistema de racionalidade que o indivíduo vai produzir, as razões que ele produz, então, vão constituir as suas ideologias. Nessas ideologias dos indivíduos, então, eles agora passam a ordenar esse mundo, eles produzem um mundo, eles inventam um mundo civilizado não é nada mais do que um mundo inventado pela razão humana, que é compartilhado depois por meio de processos educativos. Então, ele inventa esse mundo, e esse mundo, então, da sua existência é um mundo de certezas, de crenças e de verdades. O que nós precisamos fazer, sob o ponto de vista, então, nosso aqui, e que é a proposta que eu trago para este debate, e que tem pautado, acredito, desde o início, as discussões que nós estamos fazendo aqui, é encontrar critérios para entender esses processos, para depois levarmos adiante, então, essas nossas discussões, de modo a podermos nos explicar quando formos tratar das ações humanas, e nós precisamos entrar no exame das ações humanas, e a linguagem é uma ação humana, né? E nós temos, então, que examinar esses processos, de que forma os enunciados que a linguagem utiliza se relacionam com esse sistema de verdades, certezas e crenças, para produzir um sistema de inteligência, produzir uma ideologia. Então, essa eu acho que deve ser o nosso esforço, que deve pautar as nossas reuniões, e que nós temos que tentar nos manter dentro desses estritos limites deste diálogo, porque se nós formos tratar das nossas crenças, ou seja, se nós formos tratar não apenas de tentar entender o que são as nossas crenças, mas das nossas crenças mesmos, nós não vamos conseguir levar as nossas discussões, pelo menos com os propósitos que nós temos aqui, adiante. Então, a linguagem, que é a pauta principal que nós precisamos retomar urgentemente, assim, nas nossas próximas reuniões, é um sistema de enunciados vetoriais, bivetoriais, em que o enunciado linguístico, então, toda vez que você utiliza esse enunciado linguístico, uma parte dele vai se dirigir ao mundo da natureza, que em verdade, o enunciado linguístico não se dirige ao mundo da natureza, porque isso é impossível. Ele vai se dirigir, na verdade, às memórias das impressões produzidas pelo mundo da natureza. A linguagem tem, então, um vetor que aponta para essas memórias, que estão relacionadas nestas sínteses, e depois a linguagem tem um outro momento em que é um sistema de imputação. Ou seja, a linguagem vai imputar movimentos, a linguagem vai imputar ordem no espaço, a linguagem vai imputar relações no espaço, e mais ainda, a linguagem vai imputar a comportamentos humanos. Porque o indivíduo que faz uso da linguagem, como ela se trata de uma ação humana, ela tem uma função ordenadora da racionalidade, e ela tem um outro momento, que é o da imputação, que ela ordena as ações humanas. Então, eu tratei hoje novamente, busquei resgatar esse debate entre as relações entre universo e parte, ou entre o indivíduo e a objetividade fenomênica, para identificar nesse sistema, então, aquilo que ele tem no seu acervo de inteligência por conta de memórias, e aquilo que ele tem por conta de certezas e crenças, porque para nós irmos adiante na investigação da linguagem, este assunto tem que estar absolutamente esclarecido, sob o ponto, pena de ficarmos perdendo o nosso tempo aqui, porque nós não vamos conseguir estabelecer um diálogo rigorosamente sob o ponto de vista da ciência. Encerrado meus 30 minutos, quero saudar o nosso grande filósofo Sávio Rosa, aí, lá de Ilhéus, terra aí de nosso grande escritor Jorge Amado, que ingressou na sala também, e passo, então, agora a oportunidade para os demais integrantes, né, desta nossa discussão, porque eu acredito que, da minha parte, assim, o que eu gostaria de expor nessa introdução seria isso. Obrigado aos amigos aí pela paciência de me ouvir. Eu tenho uma pergunta, Paulo. De saída,
Sim, essa tua teoria, ela é uma verdade, é uma certeza ou é uma crença? é A uma teoria, crença. uma Não é crença? uma teoria. Não, não é uma teoria, é um exame, né? É uma Isso, crença. uma crença. Porque pode que amanhã ou depois Deus desça à Terra e diga o seguinte: ó, Paulo, você está absolutamente errado, sou eu que estou por trás de tudo isso, né? Você é apenas um instrumento meu, né? Ok. Não sei, pode ocorrer, né? Pode. Eu, na verdade, o propósito meu nessa discussão aqui é apenas assim, sei lá, tentar entender, porque, na verdade, o grande problema da educação brasileira e da ciência, de uma maneira geral, quando trata daquilo que denominamos de ciências humanas, o grande problema desse sistema é que nós somos filhos da escolástica. A escolástica jamais permitiu que o indivíduo investigasse a respeito do seu próprio sistema de inteligência, porque ela sempre soube que o dia que ele fizesse isso, ele romperia com as amarras que foram constituídas por um sistema filosófico no que tenta conciliar a fé, né, que é uma outra questão completamente diferente, né, com a ciência ou com o sistema rigorosamente racional. Então, nós precisamos, eu tenho, quando tratamos de qualquer assunto, pouco importa o que o Kant disse, o que Hume disse, o que qualquer outro filósofo tenha dito, se eu não entender o que ele está tratando e o que ele examina quando ele faz isso. Então, eu acho que entender é estabelecer relações, é submeter as tuas ideias entender é pôr em ordem no tempo e no espaço um determinado fato, um determinado acontecimento, ou entender é pôr em ordem um sistema de relacionamentos que ordena um sistema de ideias. Então, nós precisamos entender. E entender é compreender por que esses pensadores trataram dessa forma determinados assuntos. Só fazer um parênteses aqui, vocês conseguiu perceber, Tércio e Leonardo, que o Paulo descartou, né, qualquer possibilidade de nós convencermos ele do contrário, né? Ele colocou direto a figura de Deus, né? Não, eu só estou dizendo que, em verdade, eu não Em estou. verdade vos digo. É. O que eu estou tentando dizer aqui, em verdade, que é um Não, eu linguagem, entendi, claro, mas eu só quis é pontuar só isso. expor como eu entendo isso, né? Se eu Sim. estou certo ou errado, eu absolutamente ficaria extremamente satisfeito se alguém pudesse demonstrar que eu estou equivocado. Aliás, é o que eu mais faço nesses últimos 2006 até hoje, então, nesses últimos 14 anos, o que eu mais faço é encontrar pessoas que estejam dispostas a dialogar sobre isso e me convencer que eu estou num percurso equivocado, porque eu realmente não posso assegurar jamais, mas para mim, quando eu volto a tratar de qualquer assunto que diga respeito à sociedade humana, às instituições humanas e ao mundo da natureza, quando eu volto a tratar disso, eu percebo que eu consigo dar uma certa ordem, que quando eu faço qualquer exame, se por qualquer razão eu percebo que as conclusões que eu estou tomando são equivocadas, eu consigo fazer todo o percurso de volta em todo esse universo. Não apenas seguindo linearmente um sistema de ideias que tu vai e volta. Não. O sistema de ideias, quando tratamos da existência humana e do universo, ela se comunica, todas as ideias se comunicam entre si. Essa compartimentação que nós produzimos no sistema acadêmico para estudos, ela é apenas um recurso utilizado para aprimorar determinados âmbitos. Mas quem não consegue entender os movimentos no espaço, não vai entender como funciona uma instituição jurídica. É por isso que certas pessoas, às vezes você tenta tratar de certos assuntos e não consegue, exatamente por isso. Mas eu acho que Não, hoje eu tô só fazendo uma brincadeira, viu, Tércio? Uhum. O Paulo, que nem o Kant, os dois são hábeis, né? Eles correm em Deus no início da tese deles, lá no final eles convidam Deus, que nem Kant na crítica da razão pura. Pega Deus, bota Deus lá, não existe Deus, daí lá no final, para ele justificar, ele convida Deus de volta. Aí acabou, né? O Paulo acabou com a possibilidade foi, de
Foi uma figura de linguagem. A expressão, quando eu falei em Deus, Não, claro, é uma figura de perfeito, linguagem. né? Porque para mim, Perfeito, já que tu me provocou sobre isso, eu vou dizer, então, o que é Deus? Deus é a vida. Deus é a vida. Onde é a vida, há Deus. É. Agora, essa ideia de Deus como um sujeito que te vigia, te pune e te premia, isso obviamente não existe, né? Quem se pune, se pune e se premia é o próprio homem. Somos nós. Nesse sentido, então, a vida, como somos portadores da vida, somos nós que nos punimos e nos premiamos, de acordo com os sentimentos que nós cultivamos. Mas Deus é vida e bons sentimentos. Só isso. Não consigo perceber nenhuma outra forma de justificar essa grandeza magnífica, a não ser dessa forma. Em certo sentido, quando eu falo em Deus, estou falando de nós mesmos, mas não apenas eu, todos os seres vivos. Precisamos inserir nessa ideia de Deus essa universalidade que o ser humano, que, aliás, eu quero dizer para vocês assim que eu estou absolutamente encantado com as discussões que estão ocorrendo aqui no Brasil, sob o ponto de vista da antropologia. Vocês não deixem de assistir a Ailton Krenak. Eu sempre me perguntei como seria um filósofo oriundo das nações indígenas, né? Como ele trataria a ordenação do sistema de ideias? Eis ele, Ailton Krenak. É um filósofo indígena que tem dado lições extraordinárias. E uma questão que me deixou muito pensativo, né? Estou tratando com muito carinho isso, porque realmente me tocou, foi o fato dele dizer que nós, seres civilizados, homens civilizados, né? Nós somos, na verdade, nós não temos ancestralidade. Ou seja, nós construímos uma cultura de esquecimentos, porque nós negamos tudo aquilo que eventualmente nos perturba e nos incomoda, construímos uma sociedade de esquecimentos, e ao construir uma sociedade de esquecimentos, nós perdemos a ancestralidade, e a ancestralidade não é apenas os nossos antepassados mais atuais, mas são todos eles. Inclusive, na busca dessa ancestralidade, ela vai te ligar novamente à terra, aos rios, às matas. Então, a ancestralidade é isso. E como nós não temos ancestralidades, então, por isso a ânsia do ser civilizado em produzir a história, de inventar uma história, porque é a única forma dele justificar a própria existência. Então, eu acho que é de uma sabedoria este exame que eu ouvi de Ailton Krenak, que realmente me encantou, que é uma grande liderança indígena. Vocês vão encontrar muitas informações, inclusive uma participação extraordinária dele durante o processo constituinte, em 1987. Ele fala na Câmara dos Deputados, ainda quase um menino. Então, o que eu quero dizer é isso. Acho que a grande tarefa nossa aqui, no grupo de estudos, precisa ser levar adiante essa investigação. A sociedade humana atual, ela se encontra numa encruzilhada. Nós inventamos um mundo completamente maluco. Esse mundo acabou, ele ruiu. A tecnologia permitiu que as pessoas se conhecessem de tal forma e que é possível conhecer a alma humana hoje. As pessoas expõem a sua alma de forma clara nas redes sociais. Isso permitiu que o ser humano deixasse de acreditar numa série de ideias produzidas desde a modernidade para submeter o homem ao sistema de ideias. E nós precisamos produzir um novo mundo. E eu acho que esse novo mundo ele tem que estar pautado por bons sentimentos, novas ideias e bons sentimentos. E eu acho que na medida em que nós discutimos aqui, nós estamos constituindo um ambiente de fraternidade entre todos nós, de compartilhamento, né, dessas nossas preocupações. E o meu objetivo, pelo menos, é tocar aos amigos e amigas que fazem parte dessas nossas reuniões, para nós abandonarmos um pouco, deixarmos em suspensão esse mundo que nós tomamos como o mundo real, porque ele não é real, ele foi inventado. Não existe mundo real. O mundo real ele é alheio às nossas ideias. O que nós temos é um mundo racional, são ideologias que constituíram aquilo que somos, né? Então vamos fazer um inventário das nossas ideologias, vamos verificar o que é efetivamente aquilo que nós chamamos de ciência, vamos tentar entender um pouco melhor os nossos conhecimentos, vamos revisitar as nossas verdades, e eu tenho certeza que se nós entendermos um pouco mais a dinâmica desse universo maravilhoso, nós certamente abriremos portais aí de inteligência para uma possibilidade nova para todos nós, porque do jeito que nós estamos indo, né,
como eu ouvi também numa outra fala de um outro líder indígena, ele diz o seguinte: o céu vai cair. Aí alguém diz assim, mas como cair? Quando ele fala no céu vai cair, ele não está falando da possibilidade do firmamento vir abaixo. O céu, para ele, são as condições objetivas que permitem a existência de todos nós. E se cair, se essas condições se perderem, né? Ou seja, se o céu cair, né? Não são uns ou apenas alguns que serão atingidos. Seremos todos nós. Então, eu penso que compartilhar ideias, discutir de forma desinteressada, né? Porque esse mundo acadêmico que foi construído, e se tem uma coisa, por razões completamente diferentes, eu quero deixar bem claro isso, do que tem sido dito aí por algumas pessoas representantes dessas novas ideias de extrema-direita, mas uma coisa, pelo menos um fato, nós temos que reconhecer que eles estão certos. Esse mundo acadêmico que nós temos aqui no nosso país só poderá dar certo o dia que ele for completamente destruído e reconstruído novamente. Mas aí, dentro de uma outra lógica, uma lógica do sistema acadêmico como um ambiente do desenvolvimento das instituições humanas, para fazer com que as pessoas vivam melhor, que a sociedade consiga se integrar melhor e produzir algo de novo aí. Estou dando opinião, me atrevendo, já que me deixaram falar à vontade aqui, embora eu queira mesmo ouvir os amigos. E aí, pô? Eu tô de boa hoje aqui. Hoje eu tô paz e amor, Leonardinho, paz e amor. Tu sabe que eu tenho... O Leonardo, ele se apresenta aqui como século XXI, é o homem do século XXI mesmo. Opa! Todos os nossos amigos, certamente, que são pessoas muito cultas, inteligentes, mas o Leonardo é um pouco fora da curva. Opa! E, no bom sentido, né? Os gêmeos são mais ou menos assim. Aí. Opa! Acho que agora tu não fala mais mal de mim, né, Leonardo? Não, mas pelo contrário, né, Paulo? Reataram agora. Antes, pelo contrário, tu vê que eu, 9h30 da manhã, quando tu abre a reunião, eu já tô ali tomando chimarrão contigo. Quando era presencial, eu vinha mais cedo para nós tomar cafezinho e sempre ofendido, porque eu sou um cético e eu permaneço aqui. Eu vi uma foto, Paulo, que tu publicou na página, que tu me passou na página do Sebo Café, que fazem 10 anos. 10 anos que a gente participa junto dessas discussões. Lá está o André. Não, então eu tranquilo, eu estou aqui para... Mas eu vou dizer uma coisa assim para os amigos, ó. Eu não quero ofender ninguém, com o maior respeito do mundo, mas todo cético é um trapaceiro. No mínimo de si mesmo. No mínimo de si mesmo. Porque para você ser... O ceticismo é uma trapaça inventado pela filosofia de escola para convencer a pessoa da incapacidade dela de entender o mundo por conta própria e aceitar a revelação. Ou seja, eu te convenço que você é um cético. Aí, se você aceita a ideia de que você realmente é um cético, daí o que acontece? Então, agora eu preciso buscar em alguém a revelação. É o que a escolástica faz. Eu não quero ofender ninguém, mas E é uma forma cômoda também, né, Paulo? É uma forma cômoda para não, né? Sempre permanece a dúvida, daí fica mais fácil para o cético, né? Ele não precisa estar eternamente dotado do conhecimento. Ele cria uma próxima proposição que livra ele das respostas anteriores, né? Exatamente. Eu acho que é mais fácil perguntar do que responder, né? Dependendo da questão. Aliás, o mundo nosso de hoje precisa de muito mais respostas do que perguntas, né? Tem algumas respostas que a gente não conseguiu dar, né? E estamos perdidos no meio disso tudo. Exatamente. Na verdade, o grande problema do mundo atual é exatamente isso, é tentar entender onde nos perdemos e reconstruir um novo caminho. E eu, sinceramente, assim, eu posso estar enganado. Eu, na verdade, não li muito sobre filosofia, nem a metade do que o Tércio leu, né? Que veio agora há pouco do doutorado, do que o Sávio, que também veio há pouco, fez um doutorado pós-doutorado de 2 anos, numa universidade italiana, que é a base, né, como alemã, do nosso sistema filosófico. Eu, na verdade,
para mim, assim, o ponto de partida continua sendo René Descartes. René Descartes, na verdade, o que ele aponta ali é algo insuperável. Por isso que eu sempre digo o seguinte: quem diz que Descartes está superado é porque não entendeu Descartes. E também não estou ofendendo ninguém. Por quê? Porque é impossível superar o que Descartes aponta. Ele só diz o seguinte: se eu preciso encontrar um ponto de partida na filosofia, que ponto seria esse? O pensamento humano. É isso. Na verdade, é isso. Por isso que eu li, agora esses dias, em busca de informações, porque eu gostaria, e vou revisitar alguns clássicos da filosofia moderna, e anterior também. Eu acho que o empirismo tem uma contribuição extraordinária para dar nessas discussões que nós precisamos fazer, mas eu revisitando esses autores, eu encontrei um site com uma série de dados bem interessantes, e eles falando sobre Descartes. E aí o site dizia o seguinte: olha, o Descartes duvidou de tudo que as pessoas diziam. Não, ele não duvidou das pessoas, ele duvidava dele mesmo. Ele dizia o seguinte, né? Se eu tenho condições de duvidar de algo, é porque eu só posso duvidar pensando. Se eu posso duvidar pensando, é porque, na verdade, então tem algo que eu posso fazer, que é pensar, e não duvidar. O fato de duvidar é que prova que ele pensa. E não o fato dele pensar prova que ele duvida. É o contrário do que a maioria dos filósofos dizem a respeito disso. Ora, se ele identifica esse ponto de partida, ou seja, se pensar é o ponto de partida da filosofia, a grande tarefa do filósofo é pôr esse sistema em ordem. Então, a racionalidade humana é o ponto inicial da nossa discussão. Por isso que eu insisto muito em tratar desse tema, porque como nós somos seres civilizados, o ser civilizado ele foi submetido a um sistema de ideias. Nós somos submetidos, ao nascer, nós somos submetidos a um sistema de ideias. Porque, na medida em que nós somos educados, na verdade, nós estamos sendo treinados para ser de determinada forma para esse sistema. Então, nós precisamos revisitar esse processo de aculturamento para verificar onde se encontram os pontos que nos enlouqueceram. Porque, na verdade, se nós formos verificar, e isso aí, as populações indígenas, as nações indígenas, tratadas de forma mais respeitosa, elas já perceberam há muito tempo, né? Elas sabem que a sociedade civilizada é uma sociedade de pessoas completamente malucas, porque elas inventaram um monte de coisas, acreditam no que inventaram e se comportam a partir disso que elas inventaram. Então, nós precisamos desenlouquecer. Acho que é o primeiro passo do processo de racionalização do indivíduo. E descobrir depois que nós precisamos retomar um outro tema também muito importante, que é o problema da espiritualidade. A espiritualidade não tem esse sentido que as pessoas utilizam. Espiritualidade é desenvolver bons sentimentos. Na medida em que você desenvolve, que você coordena teus sentimentos e as tuas ideias, quando elas se tornam harmoniosas, você diz que você tem uma espiritualidade desenvolvida. Então, nós precisamos retomar essa discussão sobre espiritualidade, porque a espiritualidade nos conecta com nós mesmos, e na medida em que nós desenvolvemos essa espiritualidade, ela nos conecta com o mundo, com os outros. Então, é importantíssimo isso. Eu acho que essa questão é fundamental, porque esse exagero, né, no processo civilizatório, de nos retirar completamente do mundo natural, e nos tirou de uma forma completamente maluca. Eu me dei por conta essa semana. Meu encantamento, eu volto a falar sobre a questão da astronomia, eu com 61 anos de idade, eu quase não dormia à noite encantado com a visão de Saturno. Daí eu me dei por conta, mas que mundo louco é esse? Que o máximo que eu fiz de Saturno, para ter uma ideia de Saturno, é olhar uma folha de papel. Olha, se você for tratar, pense em vocês mesmos e pergunte isso para as outras pessoas. Qual o critério racional que permite entender as fases da Lua? Sabe por que nós não entendemos? Porque ao invés de olhar a Lua, que aparece todas as noites, boa parte de todas as noites, para que possamos tratar e entender como ela funciona, nós íamos olhar para uma folha de papel. Esse processo de aculturamento, que é legado da escolástica, ela faz um esforço gigantesco
para nos retirar do mundo natural. E nós acabamos nos perdendo de uma forma tal que a gente não entende ideias simples, como essa de Saturno. Olha, os anéis de Saturno são extraordinários. Graças à curiosidade do meu filho, do Lucas, que comprou um telescópio e montou aqui em casa e me chamou para ver. 61 anos. Eu deveria ter visto os anéis de Saturno no primeiro ano do ensino fundamental. Mas é isso que eu ia comentar contigo agora, Paulo. Esse é o problema do ensino hoje. Esse é o problema do ensino. O sistema educacional tem que destruir completamente. Não é possível reformar. Porque você traz o mundo para dentro dele, você tem que levar ele para o mundo. Entramos nas crenças, então, agora. Grande, Alexandre. Verdade. E já começam a ser destruídas essa forma de ver o mundo quando elas entram na escolinha. Ali começa a destruição do conhecimento. Quando ela aprende a falar, porque, na verdade, eu aprendi isso com os Imbiá-Guarani. Os Imbiá-Guarani têm um método educacional extraordinário que quando eu entendi, né, o método que eles utilizam, eu me dei por conta por qual a razão porque eles são tão felizes e são tão afetuosos uns com os outros. A criança, quando ela nasce, ela precisa receber uma única coisa da família, afeto. Absolutamente afeto e, obviamente, alimentação, né, para que ela possa se desenvolver nesse momento da vida. A criança, o Imbiá-Guarani, ele não introduz a fala na primeira fase da educação infantil. Eles acreditam que quem educa a criança nessa fase é Deus. Deus no sentido de vida, né? Ela vai aprender por conta própria, ela tem vida própria, ela já nasceu, né? Ela já nasceu com aptidão natural para desenvolver o próprio sistema de inteligência. Não precisa que ninguém faça isso. Então, eles não se preocupam em introduzir a linguagem nessa primeira fase da educação infantil. Então, a criança nasce, recebe afeto, ela passa por um processo de formação completamente diferente do nosso. Aqui em Santo Ângelo tem um curso de psicologia que eu até hoje não consegui entender qual a razão de ficarem lá olhando para papéis, quando eles têm um fenômeno cultural extraordinário aqui, que são os Imbiá, para serem estudados. Mas a criança, então, na medida em que ela se desenvolve, ela não engatinha. O Imbiá-Guarani não engatinha. O Imbiá-Guarani não passa, então, por essa fase que os psicólogos afirmam que seria uma fase do desenvolvimento da racionalidade humana, ela não engatinha. Ela só vai se movimentar no mundo a partir do ambá. O ambá são 4 estacas que eles cravam, então, na frente da casa onde tem criança, e quando ela começa a firmar as pernas, os pais largam a criança ali. E ela começa, então, a produzir os primeiros movimentos. E ela sai para o mundo por conta própria. Então, esse afeto extraordinário que ela recebe na primeira fase da educação, e esse fato dela sair para o mundo por conta própria, se constituir por conta própria nessa primeira fase do desenvolvimento dela, forma um ser humano extraordinário, interdita totalmente as noções da violência. Eles também acreditam, né, que as pessoas nascem com 2 espíritos, o espírito do bem e o espírito do mal. Quando você desenvolve o espírito do bem, você mata o espírito do mal. Quando você desenvolve o espírito do mal, você mata o espírito do bem. Isso é irreversível. Por isso, esse afeto intenso na primeira fase da educação infantil, porque o afeto é um instrumento de desenvolvimento do espírito do bem. Se você bater na criança, se você for violento, se a criança sentir fome, especialmente se ela se sentir abandonada, isso são os mecanismos do desenvolvimento do espírito do mal. Por isso que tem pessoas enlouquecidas querendo que todo mundo morra. Faltou afeto quando eram bebês, crianças. É isso. Só que essa pessoa não tem mais cura, ela não tem mais possibilidade de resolver isso. Porque é irreversível. Quando você forma esse teu espírito, que compõe, então, os bons ou os maus sentimentos, ele não tem mais depois como você voltar atrás, porque isso foi uma transformação que o universo produziu no organismo, e essas transformações são perenes, são permanentes. Então, não tem como ir lá e retirar uma parte do organismo humano com os maus sentimentos e botar de novo no lugar uma outra para ser gravada, uma nova. Claro que você pode minimizar essas questões, então você não reverte mais. Então, se nós queremos mudar o mundo, nós temos que mudar dos nossos filhos em diante. Aquilo que nós somos, nós não podemos mudar as nossas ideias, produzir uma ética que policia os nossos comportamentos. Mas para ser bom desde o início, tem que nascer de novo.
Já era, então, Leonardo. Viu? Não, hoje... Uma coisa, eu não sei vocês, mas essa questão da verdade, certeza e crença que o Paulo fala, gente, para mim chega a me dar um desespero, porque é uma desconstrução, é demais isso. E colocar isso na... Eu me desespero quando eu começo a pensar nisso. E eu acredito que isso é um vício até da própria construção nossa de cada um, né? Na medida que tu começa a testar ela, vamos dizer assim. E eu fico até meio chocado quando eu começo a verificar os meus pensamentos, a minha construção do conhecimento e começar a colocar isso é crença, isso é verdade. Isso Cara, é eu tenho esse ponto da nossa discussão, e eu, quando o Paulo montou a pauta ali, né, eu disse assim, bah, que saco, né, porque hoje eu vou ter que concordar com o Paulo. Vou ter que concordar, não tem... Inclusive com relação ao ceticismo. A gente discutiu muito, né, para se pegar esse entendimento aí, né, da verdade individual, a crença coletiva e a certeza como uma questão universal de entendimento, né? Então, eu como o Paulo tem o todo, e eu como um atirador livre, eu tenho nas memórias os momentos que a gente ficou batendo boca, discutindo a respeito disso aí. Daí eu disse assim, bom, nesse programa eu vou ficar ali, quem falar mal disso, eu vou ter que ajudar o Paulo a bater no cara, né? Daí, eu achei que o Tércio ia vir, né? Eu achei que o Tércio ia vir quando começou ali e tal, daí, mas ele, né, se aquietou, daí eu digo, não, deixa o Paulo falar que ele... Né? Mas eu até, só para complementar e quem sabe esclarecer um pouco mais, né? A questão da compreensão e entendimento das ideias do Paulo, claro, perfeito, concordo, como disse o Leonardo, a gente já debateu muito, né? Enfim, mas o trazer ela para a minha realidade, vamos dizer assim, o testar no meu cotidiano isso, aí é complicado, daí dá um desespero. Mas o ganho vai ser extraordinário, André. Sinceramente, Para mim já está claro isso, né? Eu uso essa é um exercício. Nós precisamos fazer um exercício. Sim, e esse exercício exato. envolve em rever tudo aquilo. Aliás, o próprio Descartes, voltando ao velho Descartes, então, né, que extraordinário Descartes, porque na verdade nós temos que ler Descartes com uma lente muito clara a respeito de um assunto. Ele escreveu o Discurso sobre o Método 4 anos depois da retratação de Galilei. Teve filósofos da época que foram queimados na fogueira. Inclusive, tinha amor ao pescoço, né? Então ele precisou, assim, fazer um jogo de cintura extraordinário nesse estudo para não ofender as leis da igreja, né, e da Inquisição à época. Mas o Descartes, ele oferece a resposta. Ele diz o seguinte, bom, se eu não posso ter certeza de nada que penso sobre o mundo, eu preciso fazer algo. E o que ele fez? Eu digo, então eu vou deixar de lado tudo aquilo que eu não conseguir ter certeza. O que sobrou? Só a capacidade de pensar. Mas esse exercício de deixar de lado é o que nos permite avançar nessa ordenação. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Eu, particularmente, assim, o método que eu utilizo é pensar. Eu adoro pensar. Viu, Paulo? Está terminando aí o nosso tempo. Eu só gostaria de fazer uma brincadeira da filosofia, numa semana acadêmica lá. Então, preparei alguma coisa para a semana acadêmica. E é uma brincadeira, óbvio, mas que também é interessante a gente pontuar que eu fiz uma relação com Sócrates e Jesus Cristo. E é bem simples a brincadeira, né? Pouco se sabe da vida de Sócrates, né? Até um determinado momento, assim como pouco se sabe da vida de Jesus até um determinado momento. Né? Só se sabe de Sócrates em função dos discípulos dele, Aristóteles e Platão. Só se sabe de Jesus a partir dos discípulos dele, né? Ambos morrem, né, por acreditarem naquilo que estavam fazendo. Então, eu julgo que a história já tem o primeiro Jesus Cristo, que foi Sócrates, né? Antes de Jesus, há 5.000 anos depois, se repetiu o mesmo fato, a mesma história, a mesma referência, a mesma construção, né? Cada um com filosofias diferentes, né? Mas é uma coisa de se pensar, né? Sócrates talvez tenha sido o primeiro Sócrates e Jesus tenha sido o primeiro Jesus, para não fazer o contraditório.
Mas é legal de pensar nisso aí, viu? Que são dois pensadores livres, né, que atiraram, né? Não tem nada escrito, eles nunca escreveram, tem uns até que duvidam que eles tenham existido, né? No cristianismo tem uma ênfase maior na construção da imagem de Jesus como sendo filho de Deus, portanto ele existiu, quase como certeza para os cristãos. E Sócrates fica a dúvida, mas ambos têm a mesma experiência é o mesmo caminho e a mesma proposta, ambos eram atiradores livres.